Damos as boas-vindas a você que tem acompanhado nossos estudos ou você que está nos visitando pela primeira vez. Seguimos com a nossa série sobre o livro de Êxodo e hoje estudaremos o tema A Saída do Egito, baseado nos capítulos 13 e 14. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que escolhemos para esse estudo. E importante também orarmos ao Eterno para que Ele nos abençoe, para que Ele nos conduza nesse estudo, e eu convido você para me acompanhar nessa oração. Deus Eterno, nós te pedimos agora que Tu nos ajudes a compreender a Tua palavra, que nós possamos extrair desse estudo ensinos que sejam práticos para a nossa vida e que possamos aplicar esses ensinos no nosso dia a dia. Agradecemos pela vida de cada pessoa que participa deste estudo. Em nome de Jesus, amém. Nesta parte introdutória, eu gostaria de dizer que o êxodo do Egito talvez seja a passagem de maior relevância na vida de Israel. Nós vimos no estudo anterior que Moisés foi enviado à presença do faraó com um recado de Deus para que o faraó libertasse os filhos de Israel da escravidão que viviam no Egito, para que eles pudessem voltar à terra de Canaã. Faraó teimosamente mantinha-se irredutível, mesmo diante das 9 pragas que aconteceram como forma de pressão sobre ele. Somente na 10ª praga é que o faraó decide libertar o povo, e isso vai acontecer apenas porque o seu próprio filho é vítima daquela 10ª praga, que é a praga em que os primogênitos egípcios são mortos por um anjo enviado pelo Senhor. Até então, o faraó talvez não tivesse dado muita importância para os efeitos das pragas sobre os próprios egípcios. Ele talvez nem tivesse se importado muito com a morte dos primogênitos dos seus súditos em geral. Mas quando a praga chega à sua própria casa, ele então se mobiliza tremendamente e acaba concordando com a libertação dos filhos de Israel. Essa passagem é de grande relevância porque o êxodo do Egito marca o início da nação de Israel. E aí vem uma primeira pergunta para o nosso conhecimento, nossa reflexão, é a pergunta: quantas eram as pessoas que saíram nesse êxodo? Lá no capítulo 12, no verso 37 e 38, nós vemos uma informação muito interessante. Lá nós vamos encontrar que na contagem que foi feita, havia 600 mil homens, não incluindo mulheres e crianças. Então vamos dar uma lida rapidamente lá em Êxodo 12, 37 e 38, que vamos encontrar a seguinte passagem. Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitos animais. O interessante é que havia esse misto de gente que era formado por egípcios e talvez pessoas de outras raças. Era um grupo de gente que eles não eram israelitas, mas eles acabaram aderindo ao êxodo, talvez por se sentirem também oprimidos. O relato sugere que alguns desses egípcios e desses estrangeiros foram convertidos a Javé. É possível que essas pessoas, inclusive, tenham sido livradas das pragas e também tenham se beneficiado daquelas provisões que Deus forneceu aos filhos de Israel através da Páscoa. Os israelitas, juntamente com esse misto de gente, possivelmente formavam um grupo de 2 milhões de pessoas, conforme estimativa de alguns estudiosos. Esse episódio do Êxodo nos mostra que Deus opera para libertar todos aqueles que são oprimidos, e não apenas uma raça específica. Vale notar que, além de cerca desses 2 milhões de pessoas estimados, como nós mencionamos, havia ovelhas, gado e muitos animais. E toda essa caravana imensa, todo esse povo, segue sob a liderança de Moisés, porque acreditavam que Javé estava com Moisés. No próximo quadro, nós vemos uma pergunta básica para nós desenvolvermos, é a rota, sobre o caminho, qual é a rota que os filhos de Israel tomaram rumo a Canaã. Antes de nós lermos o Êxodo 13, 17 e 18, que nos dá informação sobre isso, vale nós comentarmos que havia pelo menos, possivelmente, 3 rotas.
A primeira é uma rota que vai pelo litoral, como você pode ver nesse mapa que está aí no seu quadro. Então ele ia seguindo ao lado do mar, era uma rota muito fácil do ponto de vista geográfico, era o caminho mais direto e mais perto, porque Canaã aparece ali em cima, aparece escrito Gaza e depois aparece Canaã. Então era o caminho mais perto para se seguir. O problema é que Gaza era a área onde viviam os filisteus, onde hoje é a faixa de Gaza, e os filisteus eram inimigos dos egípcios. Então, tanto do lado dos egípcios havia guarda armada, havia militares, havia soldados protegendo ali a fronteira, como também do lado dos filisteus. Então, se os filhos de Israel seguissem por aquele caminho, certamente eles teriam grandes problemas, porque iriam encontrar várias fortificações e várias guardas militares, tanto do Egito quanto da Filístia, que era a terra dos filisteus. A segunda rota atravessava a península, e aí há várias possibilidades para essa travessia. Nós observamos do outro lado do mapa, ao lado da península, que essa parte assim parece um triângulo, são várias localidades. Então essas rotas eram utilizadas por viajantes, comerciantes de um modo geral, e o povo poderia ter seguido uma dessas rotas. A terceira rota margeia a península do Sinai. Então nós temos aí o desenho que você pode ver, vai descendo ali, margeando também o Mar Vermelho, depois sobe e chega até lá. Então, o texto que nós vamos ler vai nos responder qual foi a rota que os filhos de Israel tomaram. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá no capítulo 13 e vamos ler o verso 17 e 18, porque a Bíblia, de maneira precisa, vai nos mostrar qual dessas rotas os filhos de Israel seguiram. E aí lemos no verso 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército, marchando talvez, mas organizados de alguma forma e talvez até levando algumas armas para a sua própria defesa. No próximo quadro, nós vemos ainda sobre essa questão da marcha dos filhos de Israel que havia 3 maneiras deles se deslocarem. A primeira maneira era fugindo em desordem com os egípcios atrás deles, porque logo a seguir nós vamos ver que os egípcios resolveram persegui-los de alguma maneira. A segunda maneira que havia para eles se deslocarem era através de uma marcha organizada, levando, como eu mencionei, algumas armas para a sua própria defesa. E a terceira maneira deles se deslocarem era configurados para o combate como uma força de deslocamento rápido, todos cheios de apetrechos, para poder se contrapor a qualquer ameaça, qualquer combate que aparecia. Obviamente, essa terceira maneira não era o caso, simplesmente porque, lembra, eles eram cerca de 2 milhões de pessoas, com animais, com bagagens, com carroças, com pessoas da terceira idade, com mantimentos, que uma série de apetrechos, e era impossível que eles se deslocassem de maneira rápida. Agora, é importante nós observarmos que o caminho que Deus escolhe para o povo de Israel é um caminho assim que deliberadamente evita a primeira rota. E sabemos por que ele evitaria aquela primeira morte, por conta dos potenciais desgastes militares que aquilo traria para o povo, como nós lemos na passagem. Êxodo 3,18, então, como nós lemos, diz que o povo acaba rodeando a península conforme as instruções de Deus. Então nós vemos aqui claramente como que eles começaram a se deslocar. No próximo quadro, nós vemos a maneira como Deus vai guiar o povo pelo caminho. E uma maneira muito interessante, nós vamos extrair algumas lições preciosas para nós nesse trecho que nós vamos trabalhar. Então vamos pegar Êxodo, ainda no capítulo 13, vamos ver o versos 20 e 22 e depois entraremos logo no capítulo 14, logo no início, com alguns versículos selecionados. Então no verso 20 do capítulo 13, nós lemos o seguinte: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto.
O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Lá no capítulo 14, versos 1 e 2, nós seguimos. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Lá no verso 5 a 9, nós lemos o seguinte, mesmo capítulo 14. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. No verso 9, lemos: os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados aonde? Junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon, onde Deus havia instruído o povo para acampar. Deus provê aos israelitas manifestações visíveis que ele estava guiando aquela caravana. Nós lemos a questão das colunas. Essas manifestações, elas ocorreram durante toda aquela movimentação. E essas manifestações, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, era uma forma de proteção, de orientação, de direção e até de estabelecimento da velocidade, do andamento da marcha, do andamento do deslocamento dos israelitas. Tudo vai bem com um GPS sendo usado para dirigir o povo através do deserto, tudo vai bem no início, mas pouco tempo depois a coisa se complica. Por que se complica? Se complica pelo que lemos há pouco. Um problema gigantesco surge, porque o faraó e seus oficiais se arrependem de ter liberado os filhos de Israel e decidem sair atrás deles para trazê-los de volta ou até eliminá-los se aquilo não fosse possível. E aí nós lemos no versículo 5 a 9, esse trecho de Êxodo, o último trecho que nós lemos, que o faraó sai ao encalço deles armado até os dentes, levando uma tropa armada de deslocamento rápido, talvez um grupo de elite com 600 carros de guerra, ele sai correndo atrás dos filhos de Israel. Lembram? Eram 2 milhões de pessoas a pé sendo perseguidos por um exército ligeiro equipado com carruagens de guerra. É uma situação militar quase que dá para dizer o que ia acontecer, mas nós vamos ver que o inesperado ou difícil de nós entendermos vai acontecer. A coluna de nuvem, vale nós observarmos, muitas vezes ela atrapalhava o exército egípcio, mas não impedia o seu deslocamento. Essa coluna de nuvem, como nós vemos, foi uma providência de Deus, funcionava como um direcionador, um GPS para eles, e, ao mesmo tempo, ela às vezes se interpunha entre o povo e os soldados que estavam perseguindo o povo. Com isso, impedia, nessas oportunidades, que eles tivessem uma boa visibilidade dos israelitas. Eles não conseguiam ver à frente porque aquela nuvem atrapalhava a sua visão. Ou seja, Deus estava atuando naquelas manobras todas. Além das colunas de nuvem de fogo, vale nós observarmos uma coisa importantíssima, que Deus falava com Moisés, né? Então, esse processo de liderança, além dessas manifestações de Deus que todo o povo via, Moisés também era instruído através da palavra de Deus diretamente dirigida a ele.
Deus estava no comando. Era isso que Moisés precisava demonstrar ao povo, e a palavra de Deus dirigida a Moisés dava a ele essa autoridade para falar ao povo em nome de Deus, instruindo o povo no que eles deveriam fazer. Isso vai se mostrar muito crítico quando acontece a ordem de Deus para que eles acampem, eles retornem e acampem. Lá no verso 2 desse capítulo 14, nós lemos: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem entre Pi-Hairote e entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Então é um negócio assim impensável. O povo mesmo deve ter dito: mas o exército de Faraó não está atrás da gente? Não é para nós continuarmos indo adiante? Como é que nós vamos voltar e acampar? Uma medida impensável, né? Inesperada para alguns. Isso é o que passava na cabeça do povo. Vale nós notarmos que essa rota escolhida por Deus parece colocar os israelitas em uma situação sem saída. E é curioso que esse caminho e a manobra comunicada ao povo, tanto pela coluna que o guiava, quanto por Moisés, a partir das instruções que ele recebe de Deus, efetivamente coloca os israelitas, aparentemente, num beco sem saída, né? Isso é o que todos percebem. Não só os israelitas se sentem num beco sem saída, como os egípcios também vão achar que os israelitas estão num beco sem saída. Efetivamente, era uma situação altamente crítica sob a perspectiva de qualquer estratégia militar humana. Eles estavam, como povo, aquela caravana, entrando numa região que eles não teriam condições de fugir definitivamente. Eles estavam acabando sendo, como se estivessem entrando numa armadilha e estivessem ficando encurralados. Os próprios soldados perceberam isso, como nós mencionamos, e eles se sentiram até encorajados a acelerar o passo, porque eles entraram num lugar que não vão conseguir sair, nós vamos pegar todos eles, e eles até devem ter aumentado a velocidade da sua perseguição, que era muito rápida e intensiva, mas encorajados por aquela aparente armadilha, né, ou humanamente falando, era sim uma armadilha, eles aceleram para chegar o mais rápido possível onde eles estavam acampados. No próximo quadro, nós vamos ler mais 2 versículos do capítulo 14, porque vamos avançar um pouco nesse relato que ele é repleto de instruções e de aprendizados para a nossa vida. Então, lá no versículo 10, capítulo 14, verso 10 e 11, aliás, 11 e 12, nós lemos o seguinte: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, Moisés, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Então, olha só que situação que Moisés se encontra. Será que ele estaria agora diante de um impasse? Porque quando os israelitas, como nós lemos aqui, quando eles viram a poeira dos soldados, né, daqueles carros de guerra se aproximando, mais de 600 carros, como o relato bíblico nos diz, eles ficaram realmente apavorados. O problema não era exatamente o que estava atrás deles. O problema era o que estava à frente, porque o que estava à frente era o Mar Vermelho. E eles estavam seguindo Moisés, né, com toda a confiança que Moisés estava sendo dirigido por Deus, e de repente eles se sentem naquela condição de armadilha. A parte mais complicada era como eles iriam resolver aquele problema, porque não havia barco, não havia como atravessar o mar. Então eles estavam literalmente diante de uma impossibilidade humana. O povo então começa a fazer o que muitos crentes fazem na igreja, diante de algum problema. Qual é o que eles fazem? Murmurar. Bastou eles terem os egípcios, aliás, os israelitas, terem a visão dos egípcios com as carruagens atrás deles, mar à frente,
que eles começaram então a murmurar e questionar Moisés se ele estava realmente seguindo a orientação de Deus. Interessante que até aqui não há nenhum relato que o povo de Israel estivesse em oração, estivesse em comunhão com Deus durante toda aquela viagem. Até então, não tem relato que eles tivessem colocado Deus naquela situação, naquele plano todo. Ninguém fala, eles não falaram, não há relatos de que eles teriam identificado que teria sido Deus que os tirara do Egito e os havia levado até aquele lugar. Para eles, Moisés estava sendo guiado por Deus, e o fato dele estar naquela encruzilhada ali, ou naquela armadilha, como eles pensavam, significava que Moisés não estava sendo guiado por Deus. Então, se ele estivesse, segundo o pensamento do povo, se Moisés estivesse sendo guiado por Deus, eles não estariam encurralados como eles estavam. Então começa aquela murmuração. Agora, parece que Moisés efetivamente estava enfrentando um dilema. E o dilema qual era? Como interpretar o Mar Vermelho? Ele estaria diante de uma situação ele estava diante de uma situação muito grave, porque nós já vimos Faraó com a sua tropa atrás dele, os crentes da igreja em volta dele reclamando, na frente o caminho bloqueado pelo mar. O que ele iria fazer, né? O Mar Vermelho, esse é o dilema dele, esse é o pensamento dele. O Mar Vermelho seria uma porta fechada ou seria um obstáculo a ser ultrapassado? E é interessante que este mesmo tipo de dilema muitas vezes acontece conosco hoje. Isso ocorre quando nós estamos diante de situações em que nos parece que não está claro o que Deus deseja para nós. Estamos diante de um problema, não sabemos para onde ir e aquela dúvida nos vem à mente e nós não conseguimos entender o que está acontecendo. E aí, será que Deus está fechando uma porta, dizendo que não é este o caminho que eu devo seguir, que eu estou na direção errada? Ou será que Deus está me dizendo, este é um obstáculo que você deve encarar, que você deve procurar ultrapassar e com isso desenvolver a sua fé, confiar em mim, porque este é um obstáculo que vai permitir que você cresça na sua vida? O assunto fica mais complicado porque Deus usa ambos os casos para se comunicar com o crente ou com as pessoas de um modo geral. Ele tanto abre portas, ele tanto fecha portas, como ele coloca obstáculos, ele abre e fecha portas. Apocalipse 3,7 é um texto que nos diz que eis que aquele que é santo e verdadeiro, que detém a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Então Deus é um Deus que fecha e abre portas, dependendo da sua vontade. Então, como saber se o que Deus está colocando diante de nós é uma porta que ele fechou, e que eu estou no caminho errado, ou que eu devo mudar, ou é alguma outra coisa, ou é um obstáculo que eu devo vencer? Não ter sido aprovado num concurso, por exemplo, pode parecer para mim que é uma porta fechada. E isso pode dizer que aquela profissão talvez não seja a profissão, não seja o emprego que eu devo ter, porque o concurso parece-me que foi uma porta fechada. Ou ele está dizendo que não, aquela falha no concurso, na realidade é um obstáculo que precisa ser superado. Talvez eu precise estudar mais, talvez eu precise me preparar mais para o próximo concurso. O problema de relacionamento que eu tenho significa que aquela pessoa não é a minha companheira, que eu devo estar com ela? Ou talvez queira dizer que eu devo colocar o joelho no chão para que, através da oração, eu possa me modificar ou que ela pode modificar? Então, nós vemos que sempre tem essas duas possibilidades. No próximo quadro, nós veremos mais alguns elementos que nos ajudarão a entender essa questão do dilema. O Mar Vermelho, usando isso como um pano de fundo para a nossa questão, o Mar Vermelho seria uma porta fechada ou um obstáculo. O fato é que o povo viu o mar como uma porta fechada, mas Moisés viu como uma oportunidade. E nós vamos entender como que isso acontece, como que o mesmo fato é visto pelo povo de uma maneira e visto por Moisés de uma outra maneira. Como saber a diferença? Como Moisés discerniu entre as duas possibilidades?
Aquilo era uma porta fechada ou era um obstáculo? E aí vale nós observarmos que um pastor batista de nome Howard John Wesley, numa de suas reflexões sobre obstáculos e portas abertas, ele sugere que a resposta a essa pergunta, que pergunta? É um obstáculo, isso é um obstáculo ou é uma porta fechada? A resposta a esse tipo de dilema é uma outra pergunta. E que outra pergunta é essa? Essa outra pergunta, que é a chave para resolver o dilema das duas primeiras questões, essa outra pergunta é: como você chegou até aqui? E essa resposta a essa pergunta, como você chegou até aqui, só a própria pessoa pode responder. Então, quando nós aplicamos aqui ao caso de Moisés, que nós vamos usar como uma referência para nós vamos verificar que Moisés, ele sabia que ele não havia chegado naquele lugar pela sua própria iniciativa. Não foi ele que chamou os filhos de Israel para sair, para saírem do Egito. Não foi ele que, por iniciativa dele, foi lá no faraó, pediu para eles saírem. Então, ele estava ali naquele lugar porque Deus havia estabelecido aquele plano, Deus havia decidido que os filhos de Israel iriam sair e Deus havia chamado Moisés para para liderar o povo naquela saída. Ainda assim, nós ainda podemos observar que o caminho não foi Moisés quem escolheu. Não havia uma nuvem que durante o dia dava o roteiro para o povo seguir e durante a noite era uma nuvem de fogo que iluminava e também nos casos em que eles precisassem andar, daria o roteiro. Não foi Deus quem disse onde eles deveriam acampar. Então, nós observamos aqui que o que ocorre é que Moisés não chegou na beira do mar e aí ele foi orar. Ele já estava orando ao longo do caminho desde o começo, desde que ele saiu do Egito, Moisés já estava orando. Ele não chegou lá e orou. Ao contrário, ele orou e chegou lá. Então, ele estava já nesse relato que nós estamos no capítulo 14. Ele estava orando, ele estava respondendo, falando e ouvindo a resposta de Deus desde o capítulo 3. Então, havia toda uma caminhada de oração. E nós vamos aprender aqui que a nossa habilidade para discernir está ligada à quantidade de oração que nós empenhamos nesse dilema, nesse caso, nessa crise que eventualmente estaria diante de nós. Por quanto tempo você tem orado sobre esse assunto, sobre o seu dilema, sobre a sua crise? A maioria dos casos nós vamos observar que quando nós chegamos no Mar Vermelho, muitas das vezes, se não a grande maioria das vezes, ela ocorreu por uma decisão nossa, não porque Deus nos colocou naquele caminho. Nós simplesmente tomamos uma decisão e chegamos na beira do mar e ficamos nos sentindo encurralados. Pode ser que Deus nem tenha colocado você naquele caminho. Então, é o que acontece em muitas vezes. O motivo pelo qual o povo viu o mar como uma porta fechada foi que eles não haviam andado com Deus, se comunicado com Deus, não tinham tido uma caminhada de oração como Moisés havia tido. Então, eles até estavam murmurando, até queriam voltar para o Egito, eles estavam longe de Deus. Então, eles seguiram o caminho deles, né, que foi estabelecido por Deus, mas sem orar, sem se relacionar com Deus. E aí, o que acontece? Se você anda como Moisés andou, né, se você tem conversado com Deus, o mar possivelmente vai ser, ou melhor, se você não tem conversado com Deus, como o povo não estava conversando com Deus, o mar possivelmente será uma porta fechada. Agora, se você anda como Moisés, como ele estava andando, falando com Deus desde o primeiro momento, se colocando de joelho em oração, orado ao longo do caminho, possivelmente o que você está vendo não é uma porta fechada, mas sim um obstáculo que Deus está colocando diante de você para que você possa exercitar, fortalecer a sua fé e com isso você superar aquele obstáculo. E vale observar também que orar e ter a palavra de Deus em perspectiva irá ajudá-lo mais ainda a discernir essa questão. E aqui nós vemos de maneira muito clara no relato que nós estamos estudando, que quando o povo viu as forças de Faraó se aproximando, concluíram que Moisés estava errado. Quando Moisés viu essas mesmas forças
se aproximando, concluiu que Deus estava certo. Eu vou repetir. Quando o povo de Israel, quando os filhos de Israel viram as forças do faraó se aproximando, eles concluíram que Moisés estava errado. Quando Moisés viu essas mesmas forças se aproximando, Moisés concluiu que Deus estava certo. Como que isso pode ser explicado? Como que Moisés concluiu dessa maneira? Moisés concluiu assim porque lá em Êxodo 14:4, este texto nos relata que Deus disse a Moisés que ele endureceria o coração de Faraó, que Moisés e o povo não deveriam ter medo, porque o Faraó iria perseguir os filhos de Israel, porque Deus endureceria o coração de Faraó. Então, o que acontece? Moisés teve certeza que a palavra de Deus estava se cumprindo quando ele vê o exército de Faraó se aproximando. Deus não havia dito para ele que isso ia acontecer? Então, quando ele, pelo fato, quando ele vê aquela movimentação, aquilo para ele é a concretização do que Deus havia dito para ele. Então a palavra de Deus se concretiza. Ele havia se comunicado com Deus, Deus havia se comunicado com ele, ele sabia o que iria acontecer. Então isso vai dar a ele uma certa tranquilidade, apesar de ele estar no meio de uma crise de vida e morte. Mas aquilo dá a ele a tranquilidade a ponto dele poder chegar diante do povo e dizer o que nós vamos ler aqui no capítulo 14, nos versos 13 e 14. Lemos o seguinte: Moisés diante do povo. Ele diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Olha só a palavra poderosa de Moisés que ele apresenta diante do povo, porque ele estava vivendo aquela experiência de ter tido o seu caminhar junto com Deus, através da oração. Deus havia revelado a ele o que havia de acontecer e ele vê diante dos olhos dele aqueles sinais todos, aquelas previsões todas se concretizando. No próximo quadro, nós seguimos mais um pouco e aí lemos o verso 15 e 16, porque nós vemos de que maneira Deus está efetivamente no controle. Então, lá no capítulo 14, verso 15 e 16, nós lemos o seguinte: porque nesse ponto Moisés já estava cansado daquela murmuração, o povo murmurando, aquela crise toda, aquele burburinho todo. Moisés, então, se dirige a Deus e clama ao Senhor, pedindo a orientação dele, e aí o Senhor responde a Moisés, é o que nós lemos no verso 15. Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então nós vemos essa passagem histórica famosíssima da abertura do mar ocorrendo nesse momento. Deus estava no controle. Moisés estava em contato com Javé desde o começo da jornada do povo. Sua convicção era baseada nas revelações sequenciais que Deus havia feito a ele desde o início, desde quando ele começou tudo aquilo. O que ele aparentemente não sabia era como tudo aquilo iria terminar. Ele, por exemplo, não tinha a menor ideia de que o mar iria se abrir. Certamente ele não sabia disso, porque Deus revela as coisas a nós progressivamente. Deus chamou Moisés para liderar o povo para fora do Egito, mas Deus não deu um plano completo para Moisés, um manual completo, nem sequer disse por onde ele iria andar lá no começo. Ele foi dizendo à medida que Moisés foi respondendo e à medida que Moisés foi executando aquilo que Deus colocou para ele como instrução. Então, essa abertura final do Mar Vermelho, Moisés não sabia. No entanto, ele confiou, mesmo antes dele saber o que iria acontecer, ele vai diante do povo e vai dar aquela passagem dizendo que eles não deveriam ter medo, porque Deus iria pelejar por eles. Isso é uma lição importante para nós, porque muitas vezes nós estamos diante de situações muito duras, muito difíceis, e nós não vemos o mar se abrir.
Mas se estivermos em oração, se estivermos procurando a comunhão com Deus, nós vamos sentir que Ele está no controle e Ele vai dar uma solução. Há muitas soluções que Ele pode dar. Nós poderemos não ver a solução, não ver o final, não ver o desdobramento, mas precisamos, como aprendemos aqui nesse texto, confiar que Deus está no controle. Temos mais algum ponto para comentar aqui, que é a busca da ação necessária, né? Nós vimos aqui na leitura do verso 15 que, além de estar diante de Deus, clamando e confiando e orando, há um momento que precisa agir, que precisa tomar uma decisão, e Moisés efetivamente faz isso. Então, sob a instrução de Deus, ele responde, dá o comando famoso, diga aos filhos de Israel que marchem, e eles então, através da narrativa bíblica, nós aprendemos que o povo obedece, o povo levanta acampamento e entra mar adentro a pé enxuto, porque o chão estava seco. E aí o que ocorre é que os soldados egípcios, que já estavam se aproximando, estavam muito perto, eles seguem os israelitas e eles acabam entrando pelo caminho aberto dentro do mar. Os soldados, motivados, né, por toda aquela movimentação, achando que os israelitas estavam desorientados, que não sabiam por onde estavam andando, eles vão acelerando, correndo atrás deles, tentando alcançá-los. E eles, possivelmente, os israelitas, não percebem que eles estavam entrando dentro do mar, numa área instável. Apesar do chão estar seco, o que facilitava o deslocamento deles, mas eles não perceberam o que estava acontecendo. E mais à frente, o relato bíblico, lá no versículo 28, vai nos trazer que eles são tragados e destruídos pelas águas do mar que se fecham sobre eles, né? No último quadro, nós temos algumas conclusões, em adição a algumas das conclusões que até nós já trouxemos aqui, a questão do dilema, como escolher entre obstáculos e portas fechadas, como entender, como interpretar o que está diante de nós, e também como é importante termos coragem, confiando que Deus está no controle, mesmo que nós não vejamos o final, a finalização de tudo aquilo. Então aqui nós trazemos mais 4 pontos que poderão se juntar a esses 2 outros e nos dando uma conclusão mais ampla sobre esse estudo. O primeiro ponto aqui a observar é que há um contraste entre o caminho dos egípcios e o caminho dos israelitas, o que mostra que nem sempre as coisas de Deus são evidentes aos olhos humanos. E aqui, contrastando com o caminho da destruição seguido pelos egípcios, nós vamos encontrar o caminho do livramento encontrado pelos israelitas. E o interessante, olha só o curioso, os israelitas estavam temerosos de voltar presos para o Egito ou mesmo serem mortos se resistissem. Contudo, eles foram o quê? Livrados. Os egípcios, por outro lado, do alto grau do seu poderio, do seu poderio militar e da sua autossuficiência, estavam confiantes que eles iam capturar todos os israelitas ou acabar com eles, se houvesse resistência. Contudo, o que aconteceu? Os soldados egípcios foram aniquilados. Qual o caminho certo? Como saber, né, o que acontece efetivamente? E aí temos várias passagens bíblicas que nos instruem sobre isso, e eu trouxe aqui uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem de Isaías, lá no capítulo 55, 8 e 9, que fala sobre os caminhos de Deus e os nossos caminhos. Então nós precisamos confiar que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos e não confiar apenas nos nossos caminhos. Então é o que diz o texto. Isaías 55, 8 e 9, ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Qual é a segunda conclusão ou segunda aplicação que nós podemos tirar aqui para nós? É que ambos israelitas e egípcios estavam errados em suas conjecturas. Os egípcios falharam em reconhecer que estavam se opondo a Deus. Isso foi um erro fatal para eles. Aliás, como hoje muitos se opõem a Deus, também é um erro fatal. Os israelitas, por sua vez, eles falharam em confiar que Deus
pelejaria por eles. No auge da na sua falta de confiança, eles quiseram até jogar a toalha e voltar para o Egito, né? Reclamaram, murmuraram lá com Moisés por conta disso. Só não voltaram porque aquela nuvem de dia que guiava, se interpunha entre eles e o exército do faraó, ou durante a noite, a coluna de fogo se interpunha entre eles e o exército também, eles não conseguiram voltar. Então a própria nuvem, que tanto de dia quanto de noite, que os guiava, os impediu de voltar, senão talvez eles tivessem desistido e voltado. E aí vale nós observarmos uma passagem bíblica também, que é daquelas passagens para a gente talvez decorar e deixar nas nossas anotações, Provérbios 3,5, que fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não se fie na sua própria inteligência. Lembre do Senhor em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, se você está buscando o caminho certo, aqui existe um princípio valiosíssimo do livro de Provérbios, como nós devemos proceder. Confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar na própria inteligência. Terceira conclusão, terceira aplicação que nós podemos tirar: a coluna de nuvem tanto guiou o povo, como também confundiu os soldados egípcios. A coluna, nós vimos que foi uma manifestação de Deus, mas essa manifestação ela serviu não só para tanger o povo, mas também para confundir os soldados egípcios. Em última instância, o que determinou o livramento ou a destruição de um e de outro foi de que lado cada um se colocou em relação àquela coluna. Esta é uma questão atualíssima, porque nos faz perguntar, né? Nos faz refletir: de que lado da coluna você está hoje? Jesus nos diz lá em Mateus 12:30, uma passagem muito séria. Ele diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A pergunta é: de que lado da coluna você está? Finalizando a quarto princípio aqui, a quarta aplicação, tanto a salvação quanto o julgamento utilizaram o mesmo elemento, o mar. O mar, vale observar que ele serviu tanto para o livramento, quanto ele serviu para o julgamento. Ou seja, para uns o mar foi salvação, e para outros o mar foi destruição. Aqueles que estavam ao lado de Deus foram salvos. Os que se opuseram a ele pereceram. Este dilema, ele retrata exatamente o plano de salvação que Deus oferece a todos nós através de Jesus. Em vez de nuvem, nós temos a cruz do Calvário. Todos os que estiverem ao lado da cruz e aceitarem Jesus como Salvador, como caminho, como verdade e como vida, serão salvos. Os que se opuserem à cruz ou não reconhecerem a sua eficácia, acabarão perecendo. E aí, deixamos uma pergunta para você: de que lado você está? Ficamos aqui por hoje, espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro você vê o plano de todos os estudos que estamos desenvolvendo ao longo desse trimestre sobre o livro de Êxodo e espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Um grande abraço.